Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse nosso momento de isolamento social, que é muito importante, seguindo as determinações aí dos órgãos de saúde pública. Fiquem em casa. E por falar em ficar em casa, tá aqui uma substância orgânica que ganhou fama no cenário mundial e nacional nos últimos dias aí, a cloroquina. Brasil estuda fazer teste de cloroquina em pacientes com casos graves de coronavírus, né? Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos que têm potencial, né, para estar combatendo aí os casos mais graves de quem está acometido pelo coronavírus. Inclusive, né, teve um site aí essa semana que divulgou uma imagem do coronavírus acometendo uma célula aí, né? Muito bacana, dei uma olhada lá depois, ok? Obviamente, mais uma vez, eu vou bater na tecla, né? A cloroquina, ela não atua no sentido de prevenção e somente em casos graves, por enquanto, ela está sendo testada. Em casos graves, né? Você não pode usar ainda ela como medida preventiva, tanto que a Anvisa regulamentou um decreto, que eu já mostrei para vocês em outra aula, no dia 20 de março, né, controlando a saída disso aqui das farmácias, ok? Então, se tornou famosa essa cloroquina aqui e tomara que fosse a solução aí para esse problema do coronavírus, mas é necessário ainda um estudo maior de causa nesse assunto, ok? Mas enfim, eu vou aproveitar a estrutura da famosa cloroquina, né? Nome sugestivo até para você pôr no seu futuro filho aí, cloroquina, que nome bonito. Ô cloroquina, faça favor aqui, passa aqui, ó. Ô cloroquina, deixa de ser desobediente, né? Quem sabe vira nome de muita gente aí. Principalmente se salvar a vida da galera aí, vale a pena, né? Brincadeiras à parte, moçada. O que acontece aqui, ó? Vou aproveitar a estrutura desse composto orgânico famosíssimo, né? Que tá famoso agora, para falar um pouquinho sobre hibridação e classificação do carbono, né? Conteúdos bem tranquilos aí. Primeiro, quais são os tipos de hibridação que o carbono pode sofrer? O carbono ele pode sofrer a hibridação chamada de... Opa, deixa eu pegar outro, tá melhor aqui. O carbono pode sofrer a hibridação chamada de SP. O carbono pode sofrer uma hibridação chamada de SP2. E o carbono pode sofrer uma hibridação chamada de SP3. O que é a hibridação? É uma mistura, né? É uma mistura de orbitais. Mas como que eu vou identificar o tipo de hibridação de uma estrutura? Analisando a estrutura das ligações de cada carbono aí, galera. Por exemplo, se o carbono apresentar, né, duas ligações duplas em sua constituição ou uma ligação tripla e uma simples, a hibridação que ele sofre é chamada de SP. Se o carbono apresentar uma ligação dupla e duas ligações simples em sua estrutura, a hibridação que ele sofre é chamada de SP2. Se o carbono apresentar 4 ligações simples em sua estrutura, a hibridação que ele sofre vai ser chamada de SP3. Por falar um pouquinho aí de ângulos, né, entre os ligantes. Na hibridação SP, o ângulo entre os ligantes aqui passa a ser de 180 graus, um semicírculo, e a geometria sofrida aqui é chamada de digonal ou linear. Não é diagonal, digonal. Na hibridação SP2, o ângulo entre os ligantes passa a ser de 120 graus, e na hibridação SP3, o ângulo entre os ligantes passa a ser de 109 graus e 28 minutos. Professor, mas peraí, isso aqui é 90 graus? Ó, pra você ver, ó, isso aqui forma um ângulo de 90, certinho, preciso. Galerinha, nananina não. Essa estrutura no plano ela é representada assim. Na prática é mais ou menos assim, ó. Minha mão é o carbono. O carbono realiza 4 ligações. 1, 2, vejam bem, 3, 4. É como se na prática essas ligações se organizassem assim, ó, no espaço. Essas ligações se organizam dessa maneira aqui, formando um ângulo entre os ligantes de 109 graus e 28 minutos, ok? Ah, mas então por que 109? Porque no espaço, obviamente, as ligações vão acontecer de uma forma. No plano, não tem como eu ter a mesma representação espacial, beleza? Mas 109 graus, 28 minutos, 120 graus, 180 graus. Amém, misericórdia? Tranquilo, hein, galerinha? Então vamos lá. Vamos identificar as hibridações na estrutura da cloroquina.
Lembrando que essa fórmula é chamada de fórmula de linhas, né? Vou pegar esse carbono aqui, ó, na fórmula de linhas, lembrem-se, cada extremidade corresponde a um átomo de carbono. Então, ó, aqui eu tenho um carbono, outro carbono, mais um, outro, mais um e outro. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono aí no total, né? Vamos ampliar isso aqui, ó. Se eu observar essa estrutura aqui, esse carbono aqui, eu percebo que esse carbono realiza uma ligação simples e uma ligação dupla. Mas o carbono não tem que ter 4 ligações, professor? Tem, mas na fórmula de linhas eu não preciso necessariamente representar os átomos de hidrogênio. Então, consequentemente, se eu puxar mais uma ligação aqui e colocar o hidrogênio aqui, eu vou perceber que a estrutura desse carbono aqui é exatamente igual à estrutura que o carbono precisa apresentar para sofrer uma hibridação sp2. Ou seja, uma ligação dupla e 2 ligações do que, galera? Simples. Nesse outro carbono aqui, ó, lembrando que na fórmula de linhas, cada extremidade corresponde a um átomo de carbono. Vejam bem, eu vou ter 2 ligações simples, completando com os hidrogênios aí, ó, 4 ligações simples. Se eu tenho 4 ligações simples, eu vou ter uma estrutura parecida, olha aqui para mim, parecida com a estrutura necessária para ver a hibridação do tipo sp3. Então, consequentemente, eu teria nessa situação aqui um carbono com hibridação sp2 e aqui um carbono com hibridação sp3. E aí eu posso fazer isso aí em toda a estrutura da cloroquina, ou seja, cada átomo de carbono eu posso analisar sua possível hibridação. Amém, misericórdia? Tranquilinho? Da mesma forma, outra situação bem simples, outra situação bem tranquila é a identificação da classificação do carbono. Vejam bem, quando eu tenho um carbono ligado a apenas um único átomo de carbono, esse carbono é chamado de carbono primário. Não se esqueçam disso, bem tranquilo isso aí. Quando eu tenho um átomo de carbono ligado a 2 átomos de carbono, esse carbono é chamado de secundário. Quando eu tenho um átomo de carbono ligado a 1, 2, 3, eu tenho um carbono chamado de terciário. E quando eu tenho um átomo de carbono ligado a 1, 2, 3, 4 outros átomos de carbono, eu tenho um carbono chamado de quaternário. Vejam bem, carbono primário, carbono que se liga a apenas um átomo de carbono. Carbono secundário, carbono que se liga a 2 outros átomos de carbono. Terciário, carbono que se liga a 1, 2, 3 átomos de carbono. Quaternário, carbono que se liga a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Tranquilo demais, né, galera? Professor, mas e se o carbono estiver assim, ó? Se o carbono estiver ligado, por exemplo, a 4 hidrogênios, ele não está ligado em nenhum outro átomo de carbono. Como que eu vou classificar? Esse carbono pode ser classificado em primário ou nulário. Vejam bem, né? O carbono, quando ele está isolado, sozinho ou ligado a 4 hidrogênios, você o classifica como primário ou também como que, moçada? Como nulário. Bem tranquilo isso aí. O maior problema que talvez o estudante possa ter na hora da prova do Enem lá é analisar uma estrutura grande como essa. Lembrando que, para quem vai fazer o Enem aí, você vai ter 45 questões dentro da prova de Ciência da Natureza e aproximadamente aí 15 questões de Química. Ou seja, é muita questão, considerando que você tem outra prova de Matemática lá com mais 45 questões. Até se analisar carbono por carbono numa estrutura dessa aqui, pode demorar um pouquinho. Então, por mais que é bem tranquilo a compreensão disso aqui, é necessário que você resolva questões para que você possa aumentar a sua habilidade na identificação desses carbonos. Mas vamos lá, vejam bem. Vamos analisar mais uma vez a famosa cloroquina aqui, ó. Por exemplo, bem simples, sem segredo, bem tranquilo. Se eu peguei esse carbono aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse átomo de carbono aqui. Vejam bem, ele está ligado em um átomo de carbono para a esquerda, está ligado em um átomo de carbono para a direita. Consequentemente, ele se liga em 2 átomos de carbono. Eu classifico esse carbono como carbono secundário. Vou colocar um número aqui, né, porque já tem os S lá da hibridação,
para ficar mais fácil você identificar isso aí. Esse carbono será classificado como carbono secundário. Vamos pegar esse carbono aqui, ó. Ah, tá, professor. 1, 2, secundário. Cuidado. Carbono ligado a carbono. Aqui ele não se liga a carbono. Ele se liga a nitrogênio. Ou seja, esse carbono aqui só se liga a um átomo de carbono. Consequentemente, eu vou ter um carbono primário. Professor, a ligação dupla influencia na identificação desses carbonos? Nananina, não. A ligação dupla não influencia, ok? Esse carbono aqui, ó, cuidado, tá ligado em um nitrogênio para cá, tá ligado em um carbono para cima e tá ligado em um carbono aqui embaixo. Também trata-se de um carbono o quê, galera? De um carbono secundário aí. Esse carbono aqui, ó, tem um carbono aqui, professor? Tem, ó. Só que ele tá ligado em 1, 2, 3 hidrogênios e outro átomo de carbono aí. Consequentemente, como ele se liga a apenas um átomo de carbono, eu vou classificá-lo como carbono o quê, galera? Como carbono primário. Moçada, detalhe, né? Cuidado. Nos anéis aromáticos, vejam bem, a maioria dos carbonos são carbonos secundários. Secundário, esse aqui secundário, esse aqui secundário. Ah, esse é terciário. Não é terciário, isso aqui não é carbono, galera, isso aqui é um cloro. Olha aqui, esse aqui, ó, 1, 2, secundário, porque ele não está ligado em carbono. Esse aqui, ó, esse carboninho aqui, eu disse a maioria, olha aqui, ó, esse está ligado em 1, 2, 3 átomos de carbono, consequentemente ele é um carbono classificado como terciário. E as duplas aí, influencia em nada. Tranquilo, galera? Entenderam como identificar a hibridação e classificar o carbono em estruturas orgânicas? E cuidado, que essa senhoritazinha aí, ela tá bem famosa ultimamente, beleza? Obrigado pela atenção, suas mais uma vez. Fui. Tchau.